Esta é a parte 1. Assista também as partes 2, 3 e 4. Olá, meus amigos e minhas amigas, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu estou vindo aqui hoje no dia 1º de março de 2024 para trazer para vocês um relato que é esperado há muitos meses e também para atualizar algumas notícias, né? Em primeiro lugar, atualizar as notícias sobre Dione, minha esposa, que ela concluiu, né, uma etapa importante de tratamentos que ela tem feito. Ela já vem sofrendo com isso há uns 2 anos mais ou menos, desde que teve um primeiro ataque isquêmico temporário, que a gente pensou que era um AVC, mas na verdade era uma espécie de AVC, mas temporário, né, que não deixa sequelas. Isso há 2 anos atrás. Então a gente começou um processo para resolver essa questão através de cirurgia ou então de colocação de stents. E foi um longo processo, mas a gente conseguiu. Ela colocou o stent aqui na carótida, né, que estava com 75% de obstrução. Mas durante essa preparação para esse procedimento, ela descobriu outras obstruções nas artérias coronárias e terminou tendo que colocar também 2 stents nas artérias coronárias. E para isso ela passou por vários exames, né, exames invasivos, como cateterismo, por exemplo. E a gente passou um período bem difícil, enfrentando tudo isso, né, preocupado, porque inclusive assim, ela tinha tido uma experiência, ela teve uma experiência que inclusive vai relatar aqui hoje, entre outras, de uma previsão, né, de um anjo que acompanha ela sempre, que já apareceu várias vezes para ela em várias situações, dizendo que essa etapa da vida dela seria a última etapa, né, da vida dela, e que ela aproveitasse para fazer tudo que achava que deveria fazer, para completar os trabalhos que tinha que completar para fazer e tudo mais. E a gente ficou apreensivo. E essa aparição, no caso, através de sonho, né, aconteceu antes de começar esse processo todo. E aí, quando começou todo esse processo, a gente ficou naquela apreensão, achando que poderia ter alguma coisa a ver com tudo isso, né? E até que ela conseguisse, né, colocar os stents, fazer os exames, são procedimentos arriscados de fato, né, que ela teria que fazer e que poderia resultar em algum acidente durante o processo e tudo mais, né? Então a gente ficou bem apreensivo, mas graças a Deus ela fez todas as etapas do procedimento e está tudo bem, e ela está reagindo bem. O último procedimento que ela fez foi agora no finalzinho de fevereiro. Foi a colocação de 2 stents nas artérias coronárias, mas já faz uns cerca de 10 dias que ela fez e está tudo bem. Ela ainda está fazendo exames para confirmar se está tudo certo mesmo, mas está com a saúde estabilizada, graças a Deus. Bom, essa é a primeira atualização, né? A segunda, segundo a questão do relato, é que em dezembro, no dia 4 de dezembro, quando nós estávamos indo para Recife, de Campina Grande para Recife, para fazer o procedimento da artéria da carótida, a gente aproveitou a viagem para fazer para que Dione fizesse alguns relatos, né, de experiências que ela teve passada e também respondendo algumas questões sobre aquele relato que ela fez de uma visita ao umbral. A gente aproveitou a viagem, embora não fosse uma coisa muito conveniente, né, porque ela estava indo fazer um procedimento, a gente estava tenso, muito mais ela do que eu, porque era ela que ia passar pelo procedimento, né? Então ela estava num estado assim vibracional
um pouco tenso, preocupado. Mas a gente não sabia o que é que ia acontecer naquele procedimento, né? Então a gente resolveu gravar o vídeo assim mesmo naquele estado não ideal, né? Porque a gente não sabia o que é que ia acontecer, então de repente poderia ela nem conseguir, né, deixar os relatos gravados. Então ela aproveitou e durante a viagem nós fizemos a gravação dos relatos. Não foi num momento em casa como daquele primeiro relato, né, completamente relaxado, tranquilo. Não, foi durante uma viagem, indo fazer um procedimento arriscado, com toda a tensão do momento, ela resolveu compartilhar com a gente o que ela tinha para compartilhar, porque ela não sabia se ia poder fazer isso depois. Então peço que vocês compreendam que ela não estava tão descontraída como no primeiro relato, mas mesmo assim, heroicamente, ela conseguiu fazer tudo direitinho e deixou os relatos gravados. E são esses relatos que agora eu vou apresentar para vocês, tá certo? Então aproveitem aí, fiquem na paz e vamos em frente. Apoie o nosso canal dando like e se inscrevendo. Contribua também tornando-se membro de nossa comunidade. Para compartilhar a sua experiência com o mundo, confira na descrição deste vídeo os links para o nosso e-mail e Instagram. Conheça também o nosso novo canal de cortes, Experiências Luminosas, um canal descontraidamente sério. Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui, eu e Dione, hoje indo para Recife e fazendo essa viagem. A gente quer convidar vocês para ir com a gente. Bom dia pessoal, tudo bem? Vamos hoje viajar juntos e nessa viagem aproveitar para esclarecer uma série de coisas que tem que ser esclarecidas a meu respeito e também os relatos que eu havia prometido de algumas experiências que passei. Eu acho que eu já relatei aqui para vocês que em 2019 eu coloquei 3 pontos de safena e a gente fica achando que está tudo bem, mas é uma doença e ela pode aparecer novamente. E estamos aí, vamos com fé, com confiança, vai dar tudo certo. Então eu agradeço todas as orações que estão sendo feitas até agora por mim, todas as orientações que me deram, todo mundo unido. E eu acredito muito nessa força, no poder da oração, eu acho. Muito obrigada. Há muito tempo que logo no início eu li praticamente todos os comentários que fizeram a respeito daquela viagem que eu fui, naquela ida ao Umbral, que foi bastante impactante, até hoje me impacta quando eu lembro, sobre o Umbral. A primeira é que o pessoal ficou muito admirado, né, impactado, alguns, perguntando como é que eu posso perdoar, não supondo, né, o que tenha acontecido, porque eu não relatei exatamente o que aconteceu, mas entre linhas dá para entender mais ou menos. E o pessoal ficou assim, algumas pessoas até revoltadas, dizendo: como é que eu vou perdoar uma pessoa, por exemplo, que me fez mal, um estripador, um pai narcisista, uma pessoa perturbada, como é que eu vou, ou pai, ou tio, uma pessoa que fez alguma coisa ruim comigo, como é que eu vou perdoar essa pessoa? É impossível, isso não existe. Eu parto do princípio seguinte: a gente só consegue fazer as coisas passando a partir das experiências que a gente tem, e chega um momento na vida que a gente tem que tomar uma decisão. É lógico que logo no início você fica com esses sentimentos, é natural ter esses sentimentos de raiva, de ódio da pessoa, como eu, muitos anos carreguei isso na minha vida, de sentimentos de raiva, de desejar o mal para a pessoa, mesmo em vida e depois de morta, né, desejando que estivesse lá no inferno mesmo. Então, isso no início é natural. Com o tempo, como eu fui relatando, você vai carregando isso por muitos anos na tua vida, você vai até se cansando desse sentimento, né, e do que o sentimento causa na tua vida, os transtornos. Porque você alimenta esse sentimento. Então você tem que
olhar para você, olhar para a sua história, do que está acontecendo com você nesse momento. Foram coisas que passaram, né, mas que você própria alimentou. E às vezes a gente se pega até potencializando, né, aquilo. Quando você tem consciência do que você quer se libertar disso, poxa, naquela época o meu sentimento era assim, nem era para tanto, né? Mas ele foi crescendo de um jeito que parece até que em vez de uma pessoa foram 10 que fizeram aquilo. Então você tem que se libertar disso, trabalhar em você essa libertação, refletindo o quanto esse mal está atrapalhando a sua vida. Eu acho que enquanto a gente carrega para a vida, olha para aquilo, faz daquilo uma eterna ferida, as dores vão permanecer. Mas quando você olha para aquilo e para a ferida, mas quer que ela cicatrize, então você vai tomar todos os procedimentos para que essa cicatrização ocorra, né? Então, a primeira é se libertar do ódio, desejar, como eu fiz muito tempo, desejar mal para aquela pessoa, porque na verdade o mal já está feito, ela já está lá do outro lado, em algum lugar, né? Se punindo, porque muitos vão para o umbral, porque ele mesmo se coloca naquela situação, né, por um sentimento de culpa. Então ele já está se punindo com aquilo, né? Outros até vão nem achando que está certo, que o que ele está fazendo está certo, mas todo mundo sabe que quando a gente vai para aquele lado, automaticamente, eu penso assim, a consciência se amplia. Então ela começa lá a enxergar coisas que ela não tinha, né, essa consciência na Terra, mas lá ela passa a ter uma consciência. E aí é um momento dela realmente pensar, refletir sobre aquilo, né? E é dado a ela a oportunidade de ela se livrar disso, né? De corrigir isso no seu sentimento, reconhecendo a sua culpa. Então, uma das perguntas que me fizeram mais foi isso: como se livrar da raiva, do ódio dessa pessoa. Eu acho que não tem que se preocupar em se livrar da raiva, do ódio, você tem que se preocupar em trabalhar isso em você. E para a pessoa que me causou isso, eu também vou tentando encontrar, eu mentalizo aquela pessoa, primeiro sou eu, depois é a pessoa que me causou o problema. Aí eu mentalizo aquela pessoa e vou tentando, com muita dificuldade, é muito difícil isso, você tem que fazer isso várias vezes, não é assim de uma hora para outra. Todo mundo fala, nunca que a gente vai conseguir. Eu não tenho que me preocupar se ela, como é que ela está se sentindo, mas eu tenho que me preocupar como eu estou me sentindo, porque automaticamente, se eu estou bem, eu vou irradiar para ela coisas boas, eu não vou irradiar coisas ruins. Então eu fico pensando, quando eu imagino, quando eu vejo a imagem dela, tentando encontrar nela uma qualidade, algo de bom que ela tenha dito, tentando entender o porquê que ela chegou àquele ponto, né? Se alguma vez eu me preocupei com ela, alguma vez eu procurei saber como era a vida dela. E se eu não sei, eu entrego naquele momento tudo para que seja transformado toda essa raiva, todo esse ódio em um amor grande. Se você dá amor, em algum momento ela vai sentir amor. Mesmo que ela tenha morrido, como eu falei, eu não sabia que quando eu fui no umbral, aquela pessoa que estava lá, eu estava prejudicando tanto, muito mais do que ela me prejudicou, eu considerei. E quanto ela estava dependente de mim naquele momento. Fiquei até com vergonha, muito envergonhada. E aí dali, quando eu voltei para cá, para esse plano, eu todos os dias
todas as horas que eu lembro que vem algum resquício de coisa ruim, eu mentalizo sempre algo bom para ela. E como é uma pessoa muito próxima, eu vou procurando substituir tudo que ela fez, todas as ações dela, por ações que eu presenciei e deram indícios de que existia nela um amor. Ela não foi amada, ela não sabe amar, mas existia nela um amor. E ela, talvez, se fosse a forma dela expressar o amor dela, fosse daquele jeito, muito cruel, não dá para entender. Às vezes até a gente fica pensando que também está ligado a isso, as questões mentais, né, psicológicas da pessoa, principalmente mentais, porque tem pessoas que têm problemas mentais, transtornos, e não sabem. E a gente atualmente é que tem esse conhecimento dos transtornos, a gente não tem conhecimento dos transtornos. Na época que eu estava com ela, não tinha esse conhecimento. Hoje em dia a gente sabe que muitas ações das pessoas são causadas até inconscientemente por transtornos que elas trazem na sua genética. Então eu vou fazendo esse caminho. Todos os dias praticamente eu me recolho em algum momento, e se vem esse sentimento na hora que eu estou orando, na hora que eu vou me lembrando e vou substituindo esse sentimento que está em mim por uma coisa boa, que é o amor, né? Dar amor às pessoas e irradiando para ela o mesmo sentimento que eu estou pedindo para mim. Ok. Eu também gostaria de dar minha opinião sobre esse tema tão polêmico, né, que é a questão do perdão, que é a mesma opinião de Dione, né, mas com as minhas palavras. Talvez cada vez que a gente fala, a gente vai esclarecendo mais, ajudando a entender, né? Essa questão do perdão é tão importante na nossa existência e na nossa evolução espiritual quanto difícil de entender e de praticar. Então, eu acho que essa questão de perdoar tem muito mais a ver com você, com sua evolução espiritual, do que com a do outro que lhe ofendeu. Se o outro lhe ofendeu porque é uma pessoa que não tinha compaixão, não tinha amor, não via você como uma pessoa igual a ele, mas via você como outro, e lhe prejudicou, muitas vezes tentando se beneficiar daquilo de alguma forma, é a visão dele. Mas a sua visão é que vai dar capacidade a você de você perdoar. Não tem nada a ver com o outro, tem a ver com você. Para ilustrar isso, eu vou contar uma história bem rápida, talvez muitos já conheçam, né? Uma história que vem lá do Oriente, que um mestre budista estava com seus discípulos andando numa floresta e foram atravessar um pequeno riacho. E quando ele estava atravessando, ele viu que tinha um escorpião que estava se afogando naquele riacho. Mestre. Aí ele ficou com compaixão, com pena daquele inseto, né? E colocou a mão para tirar o inseto que estava se afogando. Aí o escorpião foi e picou ele. Aí ele soltou o escorpião na água de novo, porque doeu a mão dele. Mas aí logo em seguida ele pegou novamente com mais rapidez e aí jogou o escorpião para fora para que ele se salvasse e não tivesse tempo de morder ele novamente. Morder não, picar. E aí o discípulo que estava junto achou muito estranho aquilo. Disse: poxa, ele lhe picou e você ainda voltou a salvar ele novamente. E ele disse: olha, a questão é o seguinte, cada um faz aquilo que lhe é próprio, da sua natureza. A natureza dele é picar. Ele acha que eu vou agredir, que eu vou devorar ele. Então ele se defende. Ele não tem capacidade de saber que eu estou ajudando ele. Mas a minha compreensão é que eu tenho que salvar ele de qualquer jeito e não vou ficar ofendido porque ele me picou por uma ignorância, por um instinto.
Meu papel é salvar ele. Então é mais ou menos isso, né? Para a gente conseguir perdoar alguém que nos ofendeu, fez o mal, a gente tem que ter uma visão um pouco mais ampla da existência. A gente tem que entender que as relações que acontecem aqui, em primeiro lugar, elas são superficiais. Aqui que eu falo no plano terreno, na Terra, né? Nas nossas relações sociais, pessoais. Primeiro, ela é superficial em relação à existência, porque nós sabemos que nós somos espíritos eternos. A gente existe desde toda a eternidade. Nunca existiu um tempo em que nós não existíssemos de alguma forma. E nunca vai haver um tempo em que a gente não exista. Nossa vida é tão eterna quanto a vida de Deus, a existência divina. Porque nós somos partículas divinas. Então a nossa existência aqui na Terra, ela é muito insignificante em relação a toda a nossa existência. Então por que a gente vai dar tanta importância às coisas que acontecem conosco aqui? Esse é um ponto. A outra é a questão que quem quer evoluir espiritualmente tem que desenvolver o amor. A gente vê em todos os ensinamentos de todos os mestres que já existiram, que já passaram pela Terra, assim como em todas as EQMs, a gente sempre vê que o amor é central, o amor é o centro de tudo. Outra coisa que é o centro de todos esses ensinamentos e aprendizagens, lições da luz, é a unidade. É a ideia de que nós somos todos um. Não há diferença alguma de mim para de mim para qualquer outra pessoa que eu esteja aqui cruzando na estrada, seja ele bom ou mal, não importa o que ele é, o que ele faz, nós somos todos um. E Deus está presente em todos eles. Então, se a gente pensa dessa forma, a gente já vê o outro de uma forma diferente. E a gente vai desenvolvendo a compaixão. A compaixão significa o amor, a compreensão, inclusive a sensibilidade para a dor do outro. Então, aquele que te ofende, em primeiro lugar, ele é ignorante. Você tem que ter compaixão dele, porque ele é um ser que esqueceu quem ele é, esqueceu da natureza eterna que ele tem, e tem uma visão muito limitada, achando que ele tem que ofender o outro para se sentir bem, às vezes para ocultar alguma dor que ele sente, algum sentimento de inferioridade, um medo. Então ele vai e ofende o outro, porque ele é pequeno. Então, se você ama e tem compaixão dele, você vai ter compaixão da ignorância dele, vai ter compaixão daquilo que ele está fazendo com ele mesmo. O mal que ele está fazendo a você vai voltar para ele, e ele não sabe disso. Então isso é digno de compaixão. Um exemplo é Jesus, né? Que na cruz orava por aqueles que estavam matando ele. Dizia: Pai, perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. Porque ele sabia que a consequência daquele ato que estavam fazendo com ele, com Jesus, ia ser muito, muito difícil para aqueles que estavam fazendo isso. Quando eles descobrissem o que estava fazendo. Naquele momento eles não sabiam. Então depois, quando eles descobrissem, coitados, né? Iam sofrer cada gota de suor, cada gota de sangue, e cada dor, cada angústia que Jesus sentiu, eles iriam sentir também. Então Jesus teve compaixão dele, orou por eles e nos ensinou isso. Ele disse: orai por aqueles que vos maltratam, bendizei os que vos maldizem, né? Orai pelos que vos injuriam. Então, aos poucos a gente vai desenvolvendo essa compaixão pelo outro. E se o outro nos ofende, o sentimento que a gente tem é de compaixão.
Agora, é bom dizer o seguinte, que não é por isso que a gente vai se deixar ofender o tempo todo, a gente não vai fugir das situações opressoras, aquelas que nos prejudicam, nos ferem, nos agridem, não. Em primeiro lugar, você tem que proteger a você mesmo, porque você tem que se amar também. Você e eles são um, e você tem que proteger a você mesmo. Então, sair da situação de opressão, de ofensa, de agressão, você tem que sair. Agora, não quer dizer que você também você vai esquecer tudo que aconteceu. Você não vai esquecer, porque tudo é aprendizagem, né? Então você não pode esquecer. Se você esquecer, você está deixando de aprender e colher os frutos daquele ensinamento que você teve ao ser ofendido. Inclusive um ensinamento maravilhoso, porque ensina você a perdoar. Como é que você pode perdoar se não tiver a oportunidade de ser ofendido, né? Então, você não pode esquecer. Você não pode se submeter. Toma todas as providências necessárias para mudar aquela situação, mas perdoa. Perdoar é não nutrir um sentimento negativo, não nutrir sentimento de vingança, mas nutrir um sentimento de compaixão, de amor. E isso é perdoar para mim. E é mais ou menos o que Dione falou, agora com outras palavras, né? Às vezes a gente não entende de uma forma, entende de outra. E é isso. E é isso que eu pratico na minha vida. Não quer dizer que seja fácil, não. Quantas pessoas aí me fizeram mal, me ofenderam. A primeira coisa que eu faço é orar por eles. Porque à medida que você vai orando pelas pessoas, você vai mudando seu sentimento em relação a elas. Você está pedindo a Deus que perdoe, que faça ela ser feliz, que ajude aquela pessoa a se libertar daquele sentimento que levaram ela a lhe ofender. Você está mudando a sua vibração. Está mudando a sua vibração e com o tempo vai ficando mais fácil. Aquela vibração de compaixão, de amor vai ficando mais constante. E você vai tendo mais facilidade de perdoar, de sair das situações opressoras, agressivas. Então, eu ia dizer, eu ia dizer exatamente isso. O exercício do perdão, ele é eterno, né? Porque não é uma coisa, eu perdoei e acabou. Né? Não é assim. O pessoal diz, então você já perdoou. É um exercício eterno. Porque está muito ligado ao que você disse, ao amor. Então você tem que irradiar para a pessoa, não é só as palavras, como eu disse, como eu falei lá no bloco cirúrgico, não, já perdoei. Aí quando cheguei lá eu vi que não tinha perdoado. E não tem a ver com chegar a dizer, podia ser assim, chegar lá e dizer, eu te perdoo, não. É a questão de sentimento, do que você está irradiando para aquela pessoa, a vibração que você está passando de energia para aquela pessoa. Então eu entendi naquele momento ali que eu vi, que conheci a pessoa, eu senti o que ela estava sentindo, senti o tanto do mal que eu estava causando. Então eu tinha que retornar para libertar aquela pessoa daquela situação e eu também daquele sentimento, porque fui para lá porque eu estava sem entender por que tinha acontecido aquilo. Eu achei que eu ia contar como se tivesse perdoado e na verdade não era. Eu estava irradiando, mesmo contando como se fosse resolvido, eu estava passando para ela uma coisa que não era boa. Ela estava presa naquele meu sentimento. Então é um trabalho constante que você tem que fazer com você e tudo que você faz na sua vida, para evoluir, para crescer. Todos os dias a gente passa por experiências difíceis e que a gente tem que tirar dela uma aprendizagem positiva. E tudo se resume a isso, a você se amar, ser amados, você transmitir o amor, você se colocar no lugar do outro. Não são as palavras, não são ações. Não adianta você comprar, por exemplo, dizer, eu ajudo muitas pessoas, compro todo ano, compro não sei quantas cestas básicas. Ótimo, que bom que você faz isso. Mas essa ação sua ali está envolvida pelo quê?
Qual é o sentimento que está ali? É só a questão de ajudar alguém, cumprir a sua parte? Não, você tem, tudo que você faz tem que ir com amor. E isso não é fácil, não é de um dia para o outro. Uma coisa que Paulo falou que é muito importante, e eu fiz na minha caminhada, eu fiz todas as etapas que tinham que ser feitas, legais, em relação a essa pessoa. Tudo que tinha que ser feito, assim, juridicamente, legalmente, que a vida diz que tem que ser feito, eu fiz, porque realmente a gente tem que se proteger. A gente não pode só ficar nessa de... E muita gente questionou isso, quer dizer que eu vou perdoar Hitler, eu vou perdoar... Não, você tem que fazer o que tem que ser feito, mas o que você não tem que fazer é ficar a vida inteira puxando uma corrente de um sentimento que você é que está desenvolvendo em você mesmo, porque naquele momento foi aquele sentimento que você passou naquela hora, aquele acontecimento, foi aquilo que você sentiu e passou, mas aí você foi alimentando aquilo e ele foi se tornando cada vez maior. É como se você tivesse construído várias cenas a partir daquilo que talvez nem existiram. E você tem que chegar a um ponto na sua vida que você só vive para aquilo, só pensa naquilo, você tem que se libertar. Então você tem que trabalhar para isso. Quando você consegue trabalhar, aí você evolui, você cresce, e aí você já já tem um outro olhar para aquela situação, para aquela pessoa. Não tanto quanto você tem para você mesmo, né? Porque você quer curar suas feridas, você quer se tornar uma nova criatura, um novo ser, você quer crescer, você quer evoluir, e aquela pessoa está lá num espaço onde ela achou que deveria estar, né? Porque, como eu disse, o tempo todo que eu estive lá, os anjos disseram, não foi Deus que colocou ele aqui, foi ele que quis vir aqui, foi ele que se colocou nessa condição, foram eles que colocaram essas máscaras, foram eles que ficaram nessa lama. Então, é uma questão da pessoa, do sentimento que ela está levando, né, das culpas dela, que não são suas, né? O que é seu, que eu tive que ir para lá? Era o sentimento que eu estava alimentando. Apesar de aparentemente dizer que não, mas eu estava alimentando um sentimento ruim. E era tão ruim, por isso que eu disse que foi pior do que a pessoa fez. Tão ruim que ele estava preso lá, essa pessoa estava presa lá. E eu era a causadora daquilo. Não podia continuar. Então, quando eu voltei, não é que ficou tudo resolvido. O pessoal diz, muito hipócrita essa colocação. Não estava resolvido. Todos os dias eu trabalho para que isso não aconteça. Que eu não prenda mais ninguém em canto nenhum, que eu me liberte, que eu me renove, que isso seja também lá do outro lado. O que eu quero para mim, eu quero para o outro lado. E isso é um exercício diário. Então, basicamente, as perguntas que me fizeram foram mais em torno disso, da questão da dificuldade do perdão. Não é fácil perdoar. Não é fácil se colocar no lugar do outro, não é fácil se livrar disso. É um exercício. Você faz muitas coisas na sua vida que exigem reflexões, exigem exercícios. Então, o perdão é a mesma coisa. Se você quer se livrar, você está como eu. Estou com uma doença, aí eu vou para o médico, ele vai fazer a parte dele lá, e eu tenho que fazer a minha, que é seguir tudo direitinho que ele está mandando e refletir o que foi que me levou a ficar doente. Se foi alguma coisa que eu fiz, então eu vou melhorar, eu vou mudar, vou modificar. Eu até falei para Paulinha essa semana, quando eu voltar desses procedimentos todos, eu tenho que mudar a minha vida, eu tenho que deixar de ser sedentária, eu tenho que deixar de comer algumas coisas que não me fazem bem, insisto em comer. Então o perdão é a mesma coisa, eu tenho que me livrar dessas feridas, eu tenho que transformá-las em cicatrizes, e quando eu olhar, elas vão estar lá, mas como cicatrizes, e o olhar eu consegui vencer isso, eu consegui evoluir. Não é um olhar mais de dor, mas é um olhar do que aquilo me ajudou, me transformou e me fez evoluir. É isso, perdão. Dione falou uma coisa muito importante, que é assim, a gente vive num mundo, falando a mesma coisa com outras palavras, a gente vive num mundo de energia, e a gente é energia, e a gente produz energia o tempo todo. Nós somos usinas produtoras de energia. Então,
qualquer sentimento que a gente sinta é energia produzida. Qualquer palavra pronunciada é energia que é enviada para o universo. Não há um pensamento que não seja energia. Por isso é que, voltando a citar Jesus, né, ele dizia: se você pensar numa coisa, um desejo que você tem que fazer uma coisa, você já fez essa coisa. Porque para o universo foi feito. A energia já foi emitida. Então, se você pensa negativamente em relação a uma pessoa, tem mágoa, rancor, ódio, qualquer um desses sentimentos, você está emitindo energia. E essa pessoa está recebendo, onde quer que ela esteja aqui, esteja no umbral, esteja onde estiver, ela está recebendo essa energia. Se você fala mal de uma pessoa, você está emitindo energia negativa para essa pessoa, você está prejudicando a pessoa. Então, a gente tem que vigiar os pensamentos, os sentimentos, as palavras. E o que Dione diz é que cada vez que ela falava um sentimento negativo ou um desejo negativo em relação àquela pessoa, ela estava prejudicando a pessoa. Então, se ela sente amor, compaixão pelo outro, ela não pode alimentar isso. Ela não pode estar emitindo esses dardos venenosos o tempo todo, porque isso é praticar o mal. Então a gente tem que vigiar muito nossos pensamentos, sentimentos, palavras, para não estar emitindo dardos envenenados. Então isso é muito importante. Outra coisa é que existem dois eu. Para simplificar, existem muito mais, mas existem basicamente dois eus. Um é o falso eu, que é o que você pensa que é, né? Ela muitas vezes pensa que é Dione, eu penso que sou Paulo, que nasci num determinado local, numa determinada época, e vou morrer num outro local, noutra época. Mas isso é um falso eu, como eu vinha dizendo desde o início. O verdadeiro eu é aquele que é eterno, aquele que nunca nasceu, nunca vai morrer, e que eventualmente assume identidades para viver experiências. No momento a gente é Paulo Dione. Isso é só a identidade que o eu superior assume, mas não são identidades verdadeiras, são falsas. E quando a pessoa é ofendida, quem está sendo ofendido é o falso eu, o ego, né? Chamam de ego. É o falso eu que está sendo ofendido, porque o verdadeiro eu, esse não pode ser ofendido de forma alguma. Não pode ser ferido, não pode ser morto, não pode ser ofendido. Ele está acima de tudo isso. O que diferencia o que você sente e vive é com qual dos dois eus você se identifica. Você se identifica com o eu ilusório, transitório, falso, aí você se sente ofendido, porque fulano, que também é um falso eu, me ofendeu, que eu sou o falso eu. Então, você sente a ofensa, fica com raiva e tudo mais. Mas se você se identifica com o eu superior, que é essa tendência, à medida que você vai evoluindo espiritualmente, você não se sente ofendido. Então não tem o que perdoar, né? Você só tem o que perdoar quando se sente ofendido. Estando na consciência do eu superior, dificilmente você vai se sentir ofendido. Então, à medida que você evolui, você vai migrando a sua identidade. Eu me lembrei agora de meu pai, que é uma pessoa, ele já está com 90, vai fazer 93 anos, né? Está bem debilitado já, praticamente não interage mais com ninguém, mas ele está consciente ainda. Aí me lembro de um encontro que ele foi, né? Cada um tinha que se apresentar, dizer: eu sou fulano, eu vim de tal lugar, eu tenho tal profissão, trabalho em tal lugar. Aí meu pai apenas levantou e disse: eu sou aquilo que você achar que eu sou. Foi assim que ele se apresentou. Porque realmente não adianta ele se identificar: eu sou Paulo. Não é Paulo. Eu sou psicólogo. Não, não é psicólogo. Ele está vivendo essa experiência de psicólogo. Ele também é agrônomo, né? Eu sou agrônomo. Não, ele apenas está vivendo a experiência de ser agrônomo.
E se ele disser eu moro em Recife, eu sou de Recife, ele não é de Recife, ele é do universo inteiro. Então não adianta ele se apresentar, né? Ele tem que deixar que a pessoa tire a conclusão que quiser sobre ele, porque aí ele também não pode obrigar a pessoa a entender o que ele realmente é. Cada um entende de acordo com o seu nível de compreensão. Então a melhor forma de se apresentar, a mais perfeita é essa: eu sou o que sou. E sou para você o que você achar que eu sou. Pronto. É a melhor forma de se apresentar. Eu achei bastante interessante. E assim você vai se despojando do falso eu e vai assumindo a identidade do eu superior. E aí fica bem mais fácil de você amar, ter compaixão, perdoar, não se ofender, né? É isso. Quer mudar então? Tô com fome. Tá com fome. Desligar aí pra comer. Olha, Dione tá com fome. Vamos ter que resolver o problema de fome dela. Ela vai ter que comer É alguma pra sair sem tomar café. Ela saiu sem tomar café. Eu que não sou bobo, né? Tomei logo o cafezinho, mas ela não tomou. Então ela vai agora comer e depois a gente volta a retomar aqui as nossa gravação, tá bom? Vamos lá. Esta é a parte 1. Assista também as partes 2, 3 e 4.